Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Criei o presente canal com o propósito de contribuir para a educação jurídica, filosófica e científica de nosso país, inclusive até mesmo sob o aspecto teológico, pois tendo em vista, contudo, que a origem do nosso direito positivo em que pese está literalmente fundado na lei divina, notadamente na Torá, escrita por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros escritos da Bíblia. Se você observar, em ato contínuo notará que lá Deus, para além dos 10 mandamentos, em que pese também instituiu mais de 500 institutos jurídicos de como os hebreus semitas ou judeus, que são sinônimos entre si, à época deveriam se comportar. Ou seja, para além dos 10 mandamentos, Deus também criou mais de 500 institutos jurídicos para Moisés e seus sucessores, a saber, Josué e Caleb, quando adentrasse ou triunfasse na tão aspirada e prometida terra de Canaã, que hoje é representada pelo Estado soberano de Israel, pudesse disciplinar, sob o aspecto ético, moral e jurídico, a vida dos mais de 3 milhões de judeus que haviam sido resgatados dos expressivos 400 anos de cativeiro do faraó. Mas hoje não vim para falar sobre teologia, e sim sobre o paradoxo do mérito. Mas antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo de mérito da presente temática, gostaria de cada um dos senhores e senhoras que estão a me ouvir, que ainda eventualmente não são cadastrados no presente canal, fazer o devido cadastro, dar o like, fazer os comentários e compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que a plataforma e o algoritmo do YouTube, com efeito, possa identificar e transmitir o presente vídeo aula para o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Dito isto, doravante irei falar sobre o conteúdo que irei entregar de primeira qualidade sob o aspecto jurídico e filosófico para os senhores e senhoras, a saber, a tirania do mérito, ou por que não chamar, o paradoxo do mérito. Mas, para falarmos de meritocracia, se faz extremamente necessário no ponto, contudo, antes buscarmos identificar aonde está localizado o fundamento da educação em nosso país. E começo dizendo que, nos termos do artigo 205 a 214 de nossa Carta da República de Idos de 1988, a educação está expressamente consignada com todos os seus postulados no respectivo artigo, cuja meritocracia se encontra literalmente consignado no bojo do clássico artigo 208, inciso 5, da Carta da República de 1988. E o que é que diz o respectivo artigo, que trata exatamente da meritocracia? Vou ler a literalidade do respectivo dispositivo para, doravante, podermos contextualizar e melhor fundamentar a presente temática. O artigo 208, inciso 5, assim asseverara:
o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o respectivo dispositivo está literalmente falando e remontando sob a perspectiva da meritocracia, ou seja, por falar em meritocracia, somente para aqueles que, em tese, não sabem do que significa meritocracia, vem do termo democracia, demo representando o povo e cracia, poder, governo. Então, quando a Constituição de Idos de 1988, em sede de seu artigo 208, inciso 5, diz que os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística devem ser atingidos conforme a capacidade de cada um, em que pese, está exatamente nos remetendo para que, dados status, dado poder, dadas conquistas, com efeito, devam ser precedidas de meritocracia, de qualidade e de eficiência. E quando falo desses postulados, em ato contínuo me vem automaticamente à mente os clássicos artigos explícitos da administração pública, a saber, os contidos na cabeça do artigo 37, caput da Constituição Federal, que fala do princípio da legalidade, da impessoalidade, da eficiência. A eficiência está lá, em um dos maiores corolários dos clássicos princípios explícitos da Constituição Federal, dentre eles a eficiência, a impessoalidade, a moralidade, a legalidade, dentre outros. Mas outra informação que se faz extremamente importante informar para vocês sobre o tema da educação é que, segundo a mesma Constituição, em sede de seu clássico artigo 212, igualmente, por via reflexa, também prever que a União deverá destinar, no mínimo, 18% para a educação e os Estados e o Distrito Federal, no mínimo, 25%. Vejo, portanto, a importância da educação, não obstante, em tese, entender que dados percentuais em que pese podem não ser literalmente suficiente para gerir e promover a tão sonhada educação do nosso país. Mas é o que temos, e como dizia e diz os filósofos, aquilo que não temos o poder de mudar, remediado está. Mas continuando sobre a introdução constitucional da temática educação, outro fato importante que se faz extremamente necessário falarmos sobre esta perspectiva é que existe na mesma Constituição o artigo da isonomia formal. E o que significa a isonomia formal? O princípio da isonomia formal consiste exatamente em tratar os iguais igualmente, na medida de sua igualdade e na forma da lei, independentemente de cor, raça, sexo, etnia, opção sexual, religiosa. Mas ao longo do tempo, o respectivo princípio, o clássico princípio da isonomia formal, em que pese, não fora suficiente para atender os preceitos do avanço de nossa sociedade. E isso porque a nossa sociedade é mutante, a nossa sociedade, ela cada dia está evoluindo sob o aspecto cultural, e quando eu falo em cultura, não devemos deixar de lado, tampouco olvidar em trazer a colação do presente estudo temático, os clássicos institutos e princípios internacionais do relativismo cultural, do multiculturalismo e do universalismo cultural,
onde o primeiro, ou seja, o relativismo cultural, defendia a tese pela qual determinada cultura deveria ficar adstrita a determinadas regiões, ou seja, a cultura que é utilizada na África não poderia ser utilizada na Ásia, o que é utilizado na Ásia não poderia transcender para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul, e assim sucessivamente. E aí, como evolução, como a sociedade está sempre evoluindo, sempre em movimento, e não à toa surge os movimentos constitucionalismo, né, o constitucionalismo que reflete exatamente um movimento, e para quem não sabe, neo significa movimento, a sociedade em movimento, a democracia em movimento, a democracia em mutação. E aí, aquele relativismo ficara literalmente obsoleto, ato contínuo, abrindo espaço para uma nova perspectiva. E aí o relativismo cultural é mitigado, sobretudo, substituído pelo multiculturalismo. E aí, doravante, o que era adstrito e restrito para determinadas regiões começa a ter contornos e alcance transnacionais. E a sociedade continua a evoluir, vem o neoconstitucionalismo. Se no constitucionalismo o que importava era a existência de uma democracia, de um Estado, de uma norma posta de uma democracia, sobretudo de um regime democrático posto por determinado ordenamento jurídico, insurge-se doravante a necessidade de uma mudança, de uma adequação. E aí surge o neoconstitucionalismo. Os constitucionalistas dizendo doravante que não basta existir a norma, não basta existir a Constituição, e que faz com que todos a obedeçam, mas essa Constituição tem que estar fulcrada, essa Constituição tem que estar fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana. E hoje já temos algo superior ao neoconstitucionalismo, a saber, o transconstitucionalismo da lavra do eminente constitucionalista Marcelo, salvo engano, Marcelo Neves, que defende a existência da instituição, criação de uma norma internacional que preveja resolução de conflitos no âmbito internacional, como, por exemplo, houve na época a questão do recurso julgado pelo Supremo sobre os pneumáticos ou os pneus reciclados. E aí, naquela temática, foi chamada para participar do debate político, jurídico e democrático a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, foi chamado também para participar os integrantes do Mercosul. E aí remonta e serve como exemplo desse modelo defendido odiernamente e denotado atualmente pelo nome de transconstitucionalismo. Mas, voltando para o nosso tema de hoje, a saber, o paradoxo do mérito. Para falarmos do paradoxo do mérito, e voltando ao Instituto do artigo 208, inciso 5 da nossa Constituição, que trata da meritocracia, na prática, dado o comando, se torna paradoxal. Por quê? Explico, e a resposta é de fácil alcance. O respectivo dispositivo nos remete que todo poder, e não à toa meritocracia, ou seja, chegar ao poder, chegar aos cargos,
conquistar os níveis mais elevados da educação, da cultura, da ciência, da arte, da ciência, da inovação e da tecnologia por meio de mérito. Ocorre que esse mérito, odiernamente, se coloca em questionamento. E aí, apenas a título de informação e para melhor fundamentar e ilustrar o pano de fundo ou de método da presente temática, trago à colação uma recente obra de ides de setembro, publicada em setembro de 2020, pelo escritor, filósofo, palestrante americano, a saber, Michael Sandel, para quem à época não olvidara em instituir e publicar o livro A Tirania do Mérito. E a Tirania do Mérito, defendida pelo americano Michael Sandel, consiste exatamente em o autor fazer uma crítica deste odierno atual modelo de educação, no caso do livro, notadamente criticando as universidades, o modelo e o sistema de cotas raciais utilizado pela Universidade Norte-Americana, sem deixar de lado críticas ao sistema democrático dos Estados Unidos, norte-americano, notadamente em relação à eleição do ex-presidente Donald Trump, sem, contudo, também olvidar em criticar diversos microsistemas paralelos sob o aspecto econômico e político, por que não dizer também jurídico, que acabam por criar microsistemas para beneficiar uma pequena minoria em detrimento da coletividade, em detrimento do interesse da maioria. E não à toa, o pano de fundo e o cerne do livro Tirania do Mérito reside exatamente em defender uma política pública, econômica, educativa, jurídica, para a maioria, visando o bem comum, e não criar microsistemas que, em tese, acabam por favorecer A, B ou C. E aí me vem à mente um discurso do erudito ex-ministro, primeiro-ministro britânico, a saber, o Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns em 1947, quando a época não olvidara em dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais. Ou seja, o Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de ISO de 1947, estava simplesmente querendo nos ensinar que, o pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que o silêncio da ditadura. E por falar em silêncio da ditadura, me vem à mente os discursos, diversos recursos prolatados pela ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, continuando sob a perspectiva da tirania do mérito, o que mais podemos extrair e discutir a respeito? Existem muitas frentes de análise, muitas frentes de discussão que podemos fazer sobre a tirania do mérito. Por exemplo, como as cotas raciais, com base nos direitos afirmativos. E antes que alguém me pergunte, os direitos afirmativos é baseado na isonomia material, que é tratar os iguais igualmente, no limite de sua desigualdade e na forma da lei. E com base nesse clássico princípio da isonomia material, foram instituídas as clássicas políticas públicas afirmativas, com base nos direitos afirmativos, bem como direitos dos idosos, dos deficientes, direitos dos negros, dos pardos. Ocorre
que, ao instituir ou criar determinada política pública temporária, porque todo direito afirmativo em que pese tem caráter eminentemente temporário, e não à toa a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a cada 10 anos deve ser revisada, como foi, salvo engano, há 2 anos, com a nova reforma do ensino médio, que aumentou a carga horária de 800 horas ano para 1.600 horas. E aí, essas políticas públicas, com base nesses clássicos e elencados direitos afirmativos, com base na isonomia material, para além de ter prazo e de ser eminentemente temporária e poder ser revisada a cada período de acordo com o que ficou definido nos distintos projetos de lei. Hoje, o que observamos dadas políticas sendo literalmente utilizadas pelas universidades nas cotas, clássicas cotas com base no Enem. O aluno do ensino médio, que terminou o ensino médio em escola pública, tem vagas reservadas por meio do programa SISU, ou seja, Universidade para Todos. Salvo engano, dada política que foi instituída ou implementada no governo do PT. E aí, para além do SISU, existe também o ProUni, que é a Universidade para Todos também, sendo que aí é para família de baixa renda, quem ganha até um salário mínimo e meio dá direito a 100% de bolsa de 100% nas universidades privadas. Já para quem tem renda até 3 salários mínimos, renda familiar de até 3 salários mínimos, pode conseguir até 50% de bolsa escolar de desconto nas universidades particulares. E por último, como parte integrante do respectivo programa de inclusão educacional na universidade, temos o FIES, que é uma política que usa os mesmos critérios de renda, um salário mínimo e meio e 3, para financiamento universitário nas universidades particulares. E isso foi algo que avançou muito, muito importante e contribuiu para o avanço e o desenvolvimento, sobretudo a inclusão de alunos carentes sobre o aspecto financeiro e até mesmo sobre o aspecto da precária formação que hoje observamos nas escolas públicas, estadual, municipal, das mais diversas escolas de nosso território brasileiro. Mas há uma crítica que podemos fazer, e essa crítica, em que pese, não é para fazer nenhum demérito ao sistema, tampouco àqueles gestores do respectivo sistema, e sim para um modelo, e sim com o propósito de contribuir para a melhoria, para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento de dado sistema. E desde já também, contudo, ressalto que o presente vídeo temático não tem, em hipótese alguma, a pretensão de esgotar e verticalizar a matéria que está a falar, saber educação, apenas jogar luzes, flashes, para uma visão holística, para uma visão multifocal, que seja capaz de contribuir de alguma forma para o aprimoramento e ampliação da educação para aqueles que dela precisam, sobretudo com a devida observância e o verdadeiro espírito, aplicando o verdadeiro espírito do que previu o legislador de idos de 1988, quando instituiu o artigo 208, inciso 5, da Constituição Federal, quando disse que os graus mais elevados da educação, da ciência, da tecnologia, da arte, em que pese, deve ser literalmente atingido por meio
meritocracia, ou seja, forma de chegar ao poder por meio de mérito. Não obstante, esse mérito está literalmente defasado. E não à toa, Mike Sandel, em sede de seu transcendental livro, a saber, A Tirania do Mérito, demonstra sua preocupação no que aduz ao fato de até mesmo perguntar aonde foi parar o interesse comum da coletividade. Mike Sandel enfatiza na Tirania do Mérito, ele busca conscientizar, ensinar, em sede do respectivo livro, a saber, a teoria do mérito, a busca, a promoção das políticas públicas dirigidas ao bem coletivo. E aí chega a citar não somente a questão dos métodos e do sistema utilizado para eleger o ex-presidente Donald Trump. Para além disso, ele também critica o sistema de cotas, notadamente na Universidade Norte-Americana. E por falar em cotas, me vem à mente a época da gestão do ex-ministro, do eminente ministro Joaquim Barbosa, quando o Supremo Tribunal Federal foi instado ou provocado a se manifestar sobre a lei de cotas. E ele mesmo, salvo o melhor juízo, foi um que, em tese, se colocou contra. Por quê? Qual a crítica que podemos, crítica de caráter construtivo, e se não demérito àqueles que, em tese, por algum viés político, filosófico, jurídico, religioso, ao revés, pensa em sentido contrário, apenas para contribuir com o debate jurídico, acadêmico. O que eu não entendo é como o direito de cotas pode ser justo sobre o aspecto do direito formal e sobre o aspecto do direito material, quando, por exemplo, no concurso público, você pega um edital e prevê 20% para negros, pardos, e na contramão da razoabilidade, da proporcionalidade, sobretudo do senso de justiça, você observa no mesmo edital somente, repita-se, somente 5% para deficiente. E aí me vem à mente um período em que eu participava do concurso da Magistratura Federal em Recife. Fui fazer um exame do respectivo concurso e lá me deparei com a candidata deficiente, literalmente paraplégica. E aí eu fiquei imaginando como é que pode, sob a perspectiva do edital, prever apenas 5% das vagas para uma pessoa literalmente paraplégica. Ao revés, concedendo 20% para o negro, para o pardo, sem nenhum demérito ao mesmo, apenas por uma questão de isonomia. Mas Mike Sandel continua criticando, em sede de seu transcendental livro, a saber, A Tirania do Mérito, outros sistemas para além do sistema da universidade, que, por sua vez, acabam desvirtuando aquilo, o verdadeiro espírito jurídico da meritocracia do artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal, quando não permite que eventual aluno da graduação e até mesmo da pós-graduação lato sensu, sem deixar de lado a pós-graduação estricto sensu, é onde existe a verticalidade de mestrado e doutorado, de pós-doutorado, desenvolver essa meritocracia
desenvolver o seu raciocínio lógico, desenvolver a sua formação, desenvolver o seu pensamento jurídico, democrático, político, filosófico e até mesmo sobre o aspecto teológico. Um aluno, quando nesse sistema atual tenta desenvolver o que diz o artigo 208, inciso 5 da Constituição, é literalmente discriminado e até mesmo suprimido e, por que não dizer, rechaçado. E eu digo isso com experiência própria. Só por expressar as minhas opiniões com base na Constituição, só por expressar o meu conhecimento, expressar indignações sobre vários aspectos, várias ilegalidades que estávamos a falar, este advogado constitucionalista observou no momento de sua estada nas respectivas universidades, em que pese passou a ser objeto de perseguição por coordenador, professores e outros integrantes afins, somente por tentar colocar em prática a meritocracia com base no artigo 37 da Constituição Federal, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da eficiência. E é exatamente neste momento em que se coloca em xeque a meritocracia. E não à toa, Michael Sandel, o grande, transcendental, erudito Michael Sandel, em sede de sua obra Tirania do Mérito, não olvidara em também estender suas críticas construtivas, diga-se de passagem, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e o aprimoramento da educação, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo. Não à toa, chegou até isso que estávamos a falar, a continuar me permitindo compartilhar dada a informação com vocês, é que ele estendeu também as suas críticas construtivas para os microsistemas criados, como por exemplo na área do futebol. A ponto de citar jogadores como Neymar, nosso Neymar, Messi, CR7 e etc., que em razão de um microsistema criado único e exclusivamente para beneficiar uma minoria, acaba por discriminar, por suprimir e excluir a maioria. Ou seja, como se não existissem jogadores que jogam igual a eles ou até melhor. E apenas a título de exemplo, imagina um time do ABC e o América e demais times dos demais estados-membros brasileiros que jogam igual ou até pior. E aí, para receber um salário que eu não sei bem, mas tenho uma noção assim por cima que eu acho que não chega a 5, 10 mil, uma luta, e quando recebe é atrasado. Como é que explica, como é que fecha esse sistema? É exatamente sobre essa perspectiva tridimensional, doravante sopesando e verticalizando sobre o viés de fato e norma, que Michael Sandel, no alto de sua infinita grandeza intelectual e filosófica, portanto, a época não olvidara em escrever o respectivo livro. E aí, apenas para melhor contextualizar a presente temática, saber a tirania do mérito, sobre outras perspectivas, lembro que um dos homens mais ricos, um dos mais ricos do planeta, a saber, Bill Gates, Eike Batista, o alemão Eike Batista, Shakespeare, o grande, o maior dramaturgo, o maior poeta e dramaturgo inglês,
em que pese não chegar a concluir o curso superior. E há quem diga, há muitos críticos mundiais que dizem que se Shakespeare, Bill Gates e Eike Batista tivessem terminado o curso superior ao revés, eles não seriam os homens ricos que efetivamente os são. Sem deixar o milionário, um dos maiores, não sei se perdeu um ranking para o milionário francês, que ele tinha perdido, acho que no final do ano passado, mas Elon Musk, que já foi considerado o mais rico do mundo, o dono da Tesla, a maior empresa, a maior fábrica de carro elétrico do mundo, e da empresa espacial, a saber, SpaceX, inclusive em que pese, desenvolveu estudos, pesquisa e projetos na área aeroespacial, a ponto de vender tecnologia, de vender foguetes para a própria NASA e ainda ganhar dinheiro. Ou seja, é um sistema, e agora recentemente comprou, salvo engano, o Twitter. E pensa, para além de ter colocado em órbita baixa diversos satélites de comunicação, e não à toa, o ano passado, salvo me engano, ele esteve no Brasil, ainda no governo de Jair Messias Bolsonaro, para tentar vender internet para o Brasil. Ou seja, é coisa que não tem como explicar, ou seja, poucos homens, meia dúzia de homens milionários, a renda concentrada na mão de poucas pessoas, exatamente em razão desse microsistema criado para beneficiar poucos em detrimento da maioria. Em síntese, quando recorremos ao livro de Gênesis na Bíblia, para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Torá. Torá, composto pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a própria morte. Você pergunta, como é que Moisés escreveu e prevê a sua própria morte? Ora, ele é iluminado por Deus. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Céu e terra passarão. Somente Deus fica. Eterno, só Deus pode errar. Só Deus não pode errar, não pode errar. Pois nós, dada essa nossa miserável natureza humana, e aí me vem à mente o grande, segundo protagonista da Reforma Protestante, a saber, francês, João Calvino, para quem diz, em sede da sua obra, da tirania divina, soberania divina de Deus, que Deus é tão poderoso de um jeito que, por maior que seja o esforço do homem, em razão de o mesmo ter nascido literalmente pervertido e perverso, em que pese, todo esse esforço será em vão, porque Deus só escolhe literalmente quem Ele quer. Será? Mas voltando ao livro de Gênesis, é lá que aprendemos que Deus criou Adão e Eva. E logo após a queda de Adão e Eva, nos aprisionou. E como uma espécie de castigo, Deus instituiu o trabalho. Ato contínuo faz com que, em uma síntese estreita, chegamos até o ponto de pensar que o trabalho não é algo sagrado. Pois se foi instituído por Deus como uma espécie de castigo para Adão e Eva, quando Deus disse para Adão que doravante ele iria trabalhar e suar para
prover o seu próprio sustento e a mulher iria sangrar, no caso até atingir, hoje em dia até atingir a clássica menopausa, enfim, nos faz concluir que parece que, sob essa perspectiva teológica, trabalhar, em tese, salvo o melhor juízo, não vem sendo tarefa fácil, pois a grande maioria de toda a população mundial que mais trabalha não consegue garantir mais, no caso do Brasil, do que R$ 1.202, ou seja, a renda per capita sob o aspecto econômico. E pessoas até hoje, na contramão da meritocracia, dessa meritocracia que estamos a falar, estão ganhando milhões, inclusive com conteúdos nem um pouco ortodoxos sob o aspecto jurídico, filosófico, político, teológico. Milhões, enquanto pessoas estudam o ensino médio fundamental e médio, entram na graduação, fazem pós-graduação, lato sensu, depois vão para a verticalidade do mestrado, doutorado, pós-doutorado. E por mais que se esforce, jamais vão ganhar esses milhões que ganham. Muitos que não fazem o menor esforço, bem como a maioria das pessoas que trabalham 7, 8 horas por dia, nos mais diversos tipos de atividades laborais. E aí, encerro a presente temática e o presente vídeo aula, agradecendo pela erudita atenção de todos. Espero que possa ter, em tese, de alguma forma, contribuído para, pelo menos, provocar um raciocínio investigativo, lógico, crítico, acerca dos contornos e alcances desse estado de coisa que estamos a viver. Obrigado pela atenção a todos e peço para aqueles que ainda não são inscritos no presente canal que se inscrevam, dê o like, compartilhe e, se puder, gostando ou não, deixe seus comentários, porque irá contribuir para o aprimoramento do presente canal. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Amém.